Tá aqui, meu irmão. Amém, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Amém. Privilégio mais uma vez aqui, né? Para poder compartilhar da palavra do Senhor. Essa semana foi uma semana abençoada. O Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações, né? E eu tenho certeza que todos nós fomos abençoados. Cada irmão aqui trouxe um devocional. E eu também recebi esse desafio. E eu fico feliz, irmãos. Eu fico feliz porque o Senhor tem me usado, né? E isso tem servido para mim como um aprendizado. E eu tenho percebido que o Senhor cada dia mais tem me preparado e me abençoado. Não é fácil, mas eu aceitei o desafio, né? Então, irmãos, vamos orar e pedir aqui o discernimento do Senhor. Pai, Senhor, eu peço agora que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, abrir o nosso entendimento, Pai, para receber uma porção aqui da Tua palavra, Senhor. Essa semana foi uma semana maravilhosa, o Senhor falou poderosamente, Pai, aos nossos corações. Mas eu te peço que nesse momento, Deus, o Senhor possa me usar, ó Pai, e que as palavras que saírem da minha boca, Senhor, não seja por mim, mas sim movida pelo Teu Espírito, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, e louvo o Teu santo nome. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Meus irmãos, essa semana nós somos desafiados, né? Por cada irmão que veio aqui trazer o devocional. E dia após dia eu vim refletindo sobre cada frase que foi falada aqui, sobre cada palavra que foi pregada. E assim, essa semana de oração ela tem sido uma bênção para cada um de nós, eu tenho certeza. E assim, meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem que se fazer presente em nossas vidas dia após dia. E eu tenho estudado a palavra de Deus todos os dias, eu tenho meditado na palavra de Deus, eu tenho buscado, né, estar presente com a minha família, né, buscando a palavra de Deus, porque eu tenho sentido essa diferença na minha vida. E isso tem sido muito bom para mim. E essa semana de oração, a minha família, infelizmente, não pôde estar presente, né? Por questões de trabalho. Mas eu fiz um esforço para estar presente aqui, irmãos, porque estar prostrado aos pés do Senhor é bom demais. E eu fico feliz de ver a igreja cheia. E eu acho que hoje está mais cheio, né? Sabe por quê? Então, assim, foi muito bom para mim. E quando eu recebi esse desafio, que o pastor falou do tema, Ano Novo, Velhos Desafios. E isso me trouxe muitas lembranças, desbloqueou muitas coisas na minha mente, né? Então, primeiramente, eu gostaria de enfatizar aqui que cada ano nos traz novas oportunidades, mas também os desafios antigos, eles exigem de nós um compromisso espiritual. E eu gostaria de reconhecer essa importância de relembrar essas mensagens que foram tragas para nós, né, no decorrer dessa semana. E no primeiro dia de oração, o nosso pastor Joel, ele nos trouxe um desafio da palavra, e o tema que ele nos trouxe foi a oração como base da intimidade com Deus, né? Aí me veio à mente Mateus 6,33, nesse momento que ele estava aqui trazendo a palavra, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, o pastor ele falou que Deus deve ser a nossa prioridade máxima. E ele levantou um tema, o seguinte: nós falamos assim, muitas das vezes, nós temos prioridades no plural. E quando a gente fala dessa maneira, temos prioridades no plural, Deus ele vai ser uma de nossas prioridades. Mas o que o pastor falou aqui na segunda-feira é que Deus tem que ser a nossa principal e a nossa primeira prioridade, né? E também ele falou que é necessário nós nos reorganizarmos com as nossas prioridades para criar um espaço para Deus, para que Ele se torne a nossa prioridade. E deixar para trás, irmãos, as velhas desculpas. Gostaria de relembrar isso aqui também. A falta de tempo, ela não pode ser uma justificativa, o pastor falou isso. E ele nos deixou uma frase de impacto, e essa frase, ela falou também comigo, e eu tenho certeza que falou com cada um dos irmãos aqui, e nós vamos relembrar. O pastor falou o seguinte, ó: quem não reserva tempo para Deus,
se torna reféns do caos dessa vida. Se nós estamos passando por dificuldades, por tribulações, por lutas, e a gente só percebe que nós estamos sofrendo no momento, vamos buscar a Deus somente no momento do caos, essa frase aqui serve para cada um de nós. Quem não reserva tempo para Deus se torna refém do caos dessa vida. Essa frase ficou impactada no meu coração e eu gostaria aqui de estar relembrando os irmãos. Então, irmãos, nós precisamos refletir sobre nossas prioridades, né, e reservar um tempo diário de oração para com o nosso Senhor, né, e tirar as distrações da nossa vida, né, essas que nos afastam para que nós não tenhamos intimidade com Deus. No segundo dia, o nosso amado irmão Douglas também trouxe um desafio da palavra. E o tema que o irmão Douglas trouxe foi: quando o crente não ora, o inimigo comemora. E é uma realidade, irmãos. Se nós não oramos, o inimigo ele fica contente. Satanás ele se agrada, né, quando nós não oramos. E o irmão Douglas ele trouxe aqui uma reflexão que a oração ela consiste em 3 pontos: o antes, o durante e o depois. O antes é preparar o coração para buscar a Deus. Nós, quando formos orar, irmão, nós temos que preparar para que nós possamos nos prostrar diante do Senhor. O durante é se entregar com sinceridade e sem distrações. O depois é esperar com fé, que não é fácil, ele frisou aqui, e agir em obediência. O irmão Douglas também ele trouxe um acróstico da palavra orar. E vamos relembrar aqui: orar, com a letra O, obedecer a Deus. Com a letra R, renunciar à própria vontade. Com a letra A, acreditar. E R, acreditar na resposta de Deus. Irmãos, o irmão Douglas também salientou que existe uma diferença muito grande entre o que pedimos e o que realmente precisamos. Eu estou relembrando aqui, irmãos, esses devocionais que foram tragos, para que a gente volte aqui à memória, que isso foi muito importante para cada um de nós, né? E nós temos que refletir nisso daí. No terceiro dia, o nosso amado irmão João, ele nos trouxe o desafio da perseverança. E nesse resumo, o nosso irmão João falou que a perseverança é um chamado constante para o cristão, mesmo diante das dificuldades. Então ele trouxe alguns exemplos bíblicos. Vamos relembrar aqui, ó. Ele falou de José. José permaneceu fiel a Deus apesar das injustiças. E Jó? Jó demonstrou perseverança extrema em meio ao sofrimento. O que falar de Jó, né? O apóstolo Paulo, ele também lembrou aqui, continuou sua missão apesar de perseguições, adversidades. Também ele falou sobre a viúva, né? Persistente. A viúva ali, ó, incomodando ali o juiz, persistente. Nós temos que perseverar, foi o que o nosso irmão João falou. E ele também deixou uma frase de reflexão, vamos relembrar essa frase. O irmão João falou assim, ó: perseverar a Deus, mesmo sem saber o final. Aí o pastor completou: nós temos que perseverar a Deus, mesmo que nós temos que perseverar, irmãos. E isso para mim serviu. Então, irmãos, nós nunca devemos desistir de buscar a Deus e apoiar uns aos outros. Nosso irmão João falou também que ele apoiou um outro irmão dele, né? E não desistiu dele. Então, é perseverar em todas as situações. No quarto dia, o nosso diácono, o nosso irmão Zaqueu, também nos trouxe um desafio. E o desafio que o nosso irmão trouxe falava sobre o seguinte: de nós estarmos alinhados o nosso querer com o querer de Deus. Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O nosso irmão Zaqueu, ele fez um questionamento, e ele nos perguntou: será que realmente nós estamos alinhados com Deus? Será que o nosso querer
está alinhado com o querer de Deus? Então nós temos que refletir nessa pergunta. E também ele nos trouxe alguns desafios. Como que nós devemos alinhar o nosso querer com o querer de Deus? Primeiramente, buscando a palavra de Deus. Meditar, irmãos, diariamente na palavra de Deus. Será que nós estamos fazendo isso? Buscando tempo para Deus? Estar sempre em oração. Dialogar continuamente com o Pai. Colocar Deus como prioridade. Ele relembrou o que o pastor falou na segunda-feira. Colocar o nosso Pai como prioridade. Reconhecer a soberania de Deus em tudo, né? Então, o resultado disso é intimidade com Deus. E isso falou também poderosamente ao meu coração. E quando você tem uma intimidade com Deus, você vai adquirindo a capacidade de ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo. E isso também já aconteceu comigo, irmãos, de eu conseguir ouvir a voz de Deus e Deus falando ao meu coração. Então, hoje, no fechamento, no quinto dia, eu trouxe um desafio aqui para os irmãos, e baseado no que foi falado nessa semana de oração, o desafio que eu vou trazer aqui para os irmãos é superando os desafios com fé e perseverança. Irmãos, abram suas Bíblias aí no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, como que nós podemos enfrentar e superar os desafios que se repetem a cada ano, né? Como diz o tema, ano novo, velhos desafios. Como nós podemos enfrentar, né? E superar esses desafios? Mantendo a fé, a esperança e a perseverança. Eu trouxe 3 pontos aqui para poder frisar sobre esse devocional. E o primeiro ponto que nós temos que fazer é o quê? É reconhecer os desafios, mas não deixar que esses desafios nossos venham nos paralisar, irmãos. Em João 16, 33, é um versículo muito conhecido, diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele nos alertou a nós enfrentarmos, que nós enfrentaríamos aflições neste mundo, mas também ele nos garantiu vitória. Jesus veio nesse mundo, ele enfrentou aflições, mas ele venceu. E ele está nos garantindo aqui, ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele nos está garantindo vitória, porque ele venceu. Primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer o nosso desafio, né? Para que nós não venhamos a desanimar ou negar os desafios que estão diante da gente, nossas lutas, né? Então, o tema da semana de oração é Ano Novo, Velhos Desafios. Então, nós não podemos permitir que os problemas nos paralisem. E nós temos que usar cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento espiritual. Então, meus irmãos, eu trouxe alguns exemplos práticos aqui, só para poder os irmãos relembrarem. Alguns exemplos de desafios, problemas familiares. Quem aqui não tem problemas familiares, né? Desavenças, problemas. Então, ao invés de nós fugirmos desses problemas, nós temos que orar, pedir por sabedoria, para que nós possamos lidar com esses conflitos. Pressões financeiras. Nós temos que confiar em Deus, porque a palavra dele diz que ele suprirá as nossas necessidades. Então, nós temos que orar e buscar essa administração sábia. Fraquezas espirituais, aqueles pecados que nos incomodam, né? Então, nós temos que reconhecer que todos nós temos limitações, mas nós temos que buscar a Deus, para que Ele venha nos fortalecer através da palavra dEle e através da oração. Então, irmãos, temos que enfrentar os nossos desafios, né? Com a cabeça erguida. E lembrando que Deus, ele é maior do que qualquer dificuldade. Então, não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a luta. Nós temos que crer que Deus,
é poderoso e que Ele pode todas as coisas, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é persevere com um alvo claro. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, a vida cristã, ela é como se fosse uma corrida, né? Mas não uma corrida de velocidade, ela é uma corrida de resistência. Então, para que nós possamos correr bem essa corrida cristã, nós temos que ter um alvo. E esse alvo tem que ser claro para nós: Jesus, né? Então, o nosso objetivo final dessa corrida cristã é agradar a Deus, né? E alcançar a soberana vocação em Cristo Jesus. Então, assim, foi falado nos dias anteriores sobre prioridade. Foi o que o pastor falou. Então, Deus, Ele está sempre em primeiro lugar. E Ele nos ajuda a focar no que realmente importa. Perseverança, foi falado sobre perseverança. Persistência. Mesmo quando nós não vemos resultado, continue, persevere, persista. Alinhamento, foi o que o nosso irmão Zaqueu falou. Quando nós estamos alinhados com Deus, os nossos passos, eles são direcionados por Ele. Eu trouxe aqui alguns exemplos práticos, como alguns irmãos trouxeram alguns exemplos. José, ele perseverou em seus sonhos e não desistiu. Mesmo sendo traído, injustiçado, ele não desistiu. E o que isso serve para nós? Nós devemos manter nossos olhos no que Deus prometeu para cada um de nós. Paulo também não perdeu o foco. Mesmo enfrentando prisões e perseguições, Paulo perseverou. Isso é um exemplo de perseverança. Então eu queria encorajar aqui a cada um dos irmãos, e também a mim, a estabelecer metas espirituais para esse novo ano de 2025, como orar, ler mais a palavra do Senhor, buscar o serviço na obra do Senhor, que isso fique para nós refletirmos nesse ano de 2025. O terceiro ponto que eu trouxe aqui é: haja em obediência e em fé. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Essa frase tem um impacto. A fé verdadeira, irmãos, ela é acompanhada de ação. A oração e a leitura da palavra são fundamentais, só que nós devemos somente não ler, e sim colocar em prática. Isso é o que a palavra diz para nós. Temos que colocar em prática tudo que nós aprendemos. Essa semana de oração foi falado na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e hoje. E nós temos que praticar, não somente ouvir, né? Olha só que interessante. Pedro é um exemplo bíblico. Pedro, ao andar sobre as águas, ele teve que fazer o quê, primeiramente? Dar o primeiro passo. Não é isso que a palavra diz? Só que para ele dar o primeiro passo, o que ele fez? Ele obedeceu. Deus falou, venha, e ele foi. Aí Pedro tirou o foco de Jesus, ele começou a submergir. Foco. Abraão também mostrou fé. Foi falado também essa semana. Ao obedecer a Deus, mesmo quando não entendia o que estava acontecendo. Abraão obedeceu, ele simplesmente obedeceu até o final. Então, meus irmãos, se Deus colocou em seu coração para você ajudar alguém, faça isso. E confie, porque não estou falando de uma forma, às vezes, financeira. Se Deus colocou no seu coração, ajude aquele irmão, faça, ajude. O Senhor vai perseverar. Se você se sentir incomodado pelo Espírito Santo, como o Zaqueu falou, que o Espírito Santo incomoda, ele fala ao seu coração, dê ouvidos, faça. Se você sentir um chamado no seu coração para aceitar um desafio, ou um ministério da igreja, seja lá qual for o trabalho na obra, comece a dar um pequeno passo, desse tamaninho assim.
para atender esses chamados. Irmãos, teve uma vez que eu estava numa reunião de segunda-feira e eu recebi um desafio do nosso amado irmão Douglas e eu fiquei aqui quietinho para trazer um devocional. Mas Deus já estava me incomodando já. Vai lá, fala. Monta alguma coisinha. Leva um devocional. Eu estava sendo incomodado. Aí o pastor teve um dia que ele lançou um desafio. Aí minha mãozinha fez assim, eu falei assim, eis-me aqui. Aí o irmão Douglas falou assim, olha, eis-me aqui. Você falou eis-me aqui. Eu falei, Eu falei eis-me aqui, irmão. Eis-me aqui. Amém? Aí agora eu falo. Não é fácil estar aqui em cima. Primeiro dia eu segurei nesse púlpito aqui, ele tremia, não sei como não quebrou. Aí eu estou aqui hoje, tendo a oportunidade de trazer um devocional, de falar com os irmãos, trêmulo, com temor, mas com respeito, com zelo pela palavra. E eu tenho certeza que o Senhor vai me capacitar cada dia mais. Eu tenho o desejo de um dia chegar numa pessoa na rua e falar do amor de Cristo. Às vezes eu não sei como que eu falo, mas eu posso falar com a minha maneira de viver. Às vezes eu vou engasgar, vou ficar meio trêmulo ali, mas se eu não me permitir, se eu não der o primeiro passo, que foi levar um devocional na segunda-feira, eu não estaria aqui hoje, olhando aqui para o meu pastor, para a igreja cheia, e falando uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Esse é o primeiro passo. O Senhor me incomodou para que eu fizesse parte do Vagalumes, isso muito antes. Eu vi um devocional do João, eu me encorajei, e eu fui para o Vagalume Tenda. Mesmo com a dificuldade que eu tenho do trabalho, aquela correria, mas eu não reclamei da falta de tempo, eu busquei, negociei com o meu patrão e fui. Eu dei o primeirinho passo. Então, assim, se o Senhor te chamar, te incomodar em seu coração, dá o primeiro passo. Não é fácil estar aqui. Não é, mas eu vou estar. Uma vez, duas, três. Posso engasgar? Sim. Mas eu vou estar. Porque um dia o Senhor vai me capacitar a eu, pelo menos, pregar para uma alma e salvar uma alma para Cristo. O Senhor me incomodou. E eu disse, eis-me aqui. Estou aqui. Então, meus irmãos, relembrando os desafios que Deus colocou em nosso coração nessa semana. Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Nós temos que perseverar. Nós temos que orar mais. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, como o nosso amado irmão Jaqueu falou. E eu queria deixar aqui uma frase aqui para a igreja também, para os irmãos também refletirem. E essa frase diz o seguinte: os desafios podem ser velhos, mas a nossa fé é renovada a cada dia em Cristo Jesus. Os desafios que nós deixamos lá em 2024, eles são velhos, mas eles perduram em nossa vida hoje. Vamos nos desafiar, vamos encarar, vamos focar na cruz, focar em Cristo, e vamos fazer. Eu estou feliz pela nossa união masculina. 11 membros, né, irmão Douglas? 11? 11, 10. A união feminina, olha que bênção, o Senhor incomodou cada coração para colocar. E eu tenho certeza que esse ano vai ser diferente. Nós vamos fazer muito mais e mais. E o Senhor vai se agradar disso. Né? Então eu queria propor aqui a cada irmão e a cada irmã aqui presente, que nos acompanham aí pela transmissão, que escolham um desafio pessoal de cada um para superar em 2025. Eu não sei qual vai ser o desafio, mas ore, fale com Deus. Escolha esse desafio e use essas ferramentas que foram tragas aqui nessa semana, essas ferramentas para que você consiga vencer esse obstáculo, esse desafio, essa luta. Então, que os irmãos façam isso. Reflitam em cada mensagem que foi falada aqui no púlpito dessa semana de oração, que foi uma bênção para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então, eu gostaria de orar aqui e agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por essa semana de oração, ó Deus, que foi abençoada. O Senhor falou poderosamente
a cada coração aqui presente, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nos sentir desafiados, ó Deus, para esse ano de 2025, ó Pai, nós podemos ser diferentes, estar mais próximo de Ti, Senhor, mais conectados contigo, ó Pai, podermos ouvir a Tua voz, Senhor, falando aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, colocar a Ti, Senhor, como prioridade em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, que esse ano seja um ano diferente. Peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, Pai, abençoe cada um que aqui está. Esses que nos acompanham pela transmissão também, que o Senhor possa visitar agora cada um deles. Os nossos missionários, ó Deus, os nossos diáconos, ó Pai, que o Senhor abençoe, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por essa semana maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. E que venham muitas e muitas, Senhor, pela frente. Eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade. Te agradeço, ó Deus, por me permitir, ó Pai, ser usado por Ti. Obrigado, Senhor. Usa-me, ó Pai, cada vez mais, para que o Teu nome seja glorificado. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão.